Todos os dias sentimentos ruins vão tentar tomar conta da sua cabeça. Às vezes você vai achar que você não consegue, talvez por alguma frustração ou independente do que aconteceu no seu passado, você pode acordar e falar: eu não nasci para dar certo, a minha vida não vai dar certo. Mas eu quero te dizer hoje que Deus te fez para ser um vencedor. Deus te fez para dar certo na vida. Deus colocou em você atributos, Deus colocou qualidades. E se você acreditar nessas coisas, colocar em prática, a sua vida vai ser linda. Bom dia, gente, que alegria estar aqui com vocês. Isabela, Fátima, bom dia, pessoal. Terça-feira, estamos na área para avançar, para desfrutar do melhor do Senhor. Eu já quero dizer que você não é um Zé Ninguém. Deus te chamou, não é, para viver uma vida sobrenatural, né? E aí, Carlos, tudo bem, meu querido? Como é que vocês estão? Muito bom, gente, que alegria ter você aqui. E desde já eu quero falar para você, ó, clica aqui embaixo nesse aviãozinho, nessa setinha, vamos mandar pro pessoal para que eles possam receber uma palavra nessa manhã, serem marcados, impactados por algo do Senhor. Hoje, quando eu acordei, né, alguns minutinhos atrás aí, né, que hora que você acorda? Fala para mim, escreve aqui embaixo para eu saber que hora que você acorda, né? Eu já acordei com essa palavra do meu coração, né? Muitas pessoas hoje em dia, elas têm sido bombardeadas por pensamentos que não são os melhores, né? E elas, muitas vezes, elas diante da situação, porque nem tudo sai como a gente espera às vezes, né? A nossa mente e o diabo e tudo mais, eles podem muitas vezes tentar nos convencer, né, de que nós não somos bons, de que nós não somos o suficiente para, de fato, vivermos uma vida próspera, uma vida abençoada. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus não erra naquilo que Ele faz. Eu quero ler com você Salmo 139, né? Vou já abrir aqui, ó. Bora lá. Salmo 139. Vamos abrir. Já clicou, já mandou pro pessoal aí? Bora lá. Salmo 139. Eu sou apaixonado por esse salmo. Quem me vê pregando sabe disso, que eu cito ele muitas vezes, porque esse texto fala sobre o que Deus, né, pensa quando Ele criou a mim, quando Ele criou a você, né, sobre o tamanho dele, sobre Ele estar em todos os lugares. E eu quero ler com você Salmo 139, a partir do verso número 13, ele diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. E aí ele vai dizer: As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu estava sendo tecido ainda na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no seu livro, cada momento estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus, e é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos do que os grãos de areia. E quando acordo, tu sempre estás comigo. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo que Deus planejou a minha vida e Deus planejou a sua vida. Quando o salmista fala sobre essa vida, ele fala: meu Deus, quão numerosos, né, quão poderosos são os pensamentos que Deus tem. Ele diz: você estava me observando, você estava com expectativa acerca da minha vida quando ninguém me via, quando eu ainda estava no interior. Às vezes a gente pode, né, por N motivos da nossa vida, a gente pode desanimar, a gente pode se entristecer, os nossos sentimentos eles podem jogar sujo. E se nós dermos ouvido a esses sentimentos, nós vamos viver uma vida de tristeza, nós vamos viver uma vida de frustração. E hoje eu quero te dizer que Deus te fez para dar certo. Deus te fez para ser bem-sucedido em tudo que você colocar a mão. Existe potencial em você. Existe graça e favor de Deus disponível para você mudar vidas, para você mudar histórias, para você começar a mudar a sua vida, para você começar a mudar a sua história. Mas você precisa hoje dar mais
a crédito, acreditar mais naquilo que Deus está te dizendo do que naquilo que os seus sentimentos estão dizendo. Quem nunca começou alguma coisa e deu errado, quem nunca se frustrou, quem nunca se decepcionou com algo, não é verdade? E muitas vezes, quando nós tentamos fazer algo e não dá certo, logo nós temos aqueles sentimentos que tentam bombardear o nosso coração. Deixa eu te contar uma coisa, dar errado faz parte da vida. Mas você pode escrever aqui para mim, coloca assim, ó, erro faz parte do processo. Escreve aqui para mim, o erro faz parte do processo. Todos nós temos uma grande expectativa, qual? De nunca errar, não é verdade? A gente tem a expectativa de acertar em todas as coisas. Nós queremos sempre começar e tirar nota 10, a gente quer começar e a gente quer completar as coisas sem, de fato, errar um nada. Mas sabe o que acontece? Nós estamos crescendo. Todas as vezes que você está diante de uma situação, você vai ser desafiado, não é? A escolher aquilo que é certo, talvez superar os seus limites, e a vitória ou a derrota vai estar diretamente ligado com a maturidade que você tem diante daquela situação para suportar ou não algo. Como assim? Lembra daquela historinha de Mateus, né, que Jesus ele fala sobre as duas casas? Ele diz assim, que o que fez uma casa suportar e a outra casa não suportar era o tipo de solo, né, o tipo de fundação que aquela casa tinha. Isso aí, a Ju colocou aqui já, erro faz parte do processo. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Jesus disse, porque essa casa ela está construída sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as dificuldades e ela ficou de pé. Todas as vezes que eu e você somos expostos a uma situação, nós crescemos diante dela, e a forma de crescer ela é da mais diversa. Você pode crescer lendo a Bíblia, você pode crescer ouvindo uma ministração, você pode crescer ouvindo conselho, você pode crescer, né, pela prática, você pode crescer, não é, toda vez que você pratica um princípio, né, você amadurece, você se torna uma pessoa maior, melhor, quando você dá ouvido ao conselho do seu pai, do seu pastor, de uma pessoa mais madura que você. Existem muitas formas de a gente crescer. E quando isso acontece, você está criando uma base dentro de você, você está criando, né, um fundamento forte. E aí, todas as vezes que você tem, não é, uma dificuldade, por causa desse fundamento, ao invés de errar, se frustrar, acabar tudo, você fica firme, fica forte. Só que o que acontece? Às vezes, a dificuldade que, né, se levanta, ela é maior do que aquela base que nós construímos. Por quê? Porque não é Deus quem constrói a base, quem constrói a base é a gente. E se é a gente que constrói a base, ela vai ser construída no nosso tempo. E aí o que eu vejo muitas vezes acontecendo? Por N situações, a gente é um pouco mais tardio, não é, nesse amadurecimento. A gente não faz o que tem que fazer quando tem, a gente não se expõe à palavra como deveria, né? A gente é mais lento nesse crescimento, né? Se você lembrar Hebreus 5, o escritor chega para o povo e fala assim, ó, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas porque vocês se tornaram tardios em ouvir, tardios em praticar, vocês ainda precisam de leite, quando eu já poderia dar alimentos sólidos para você. Então olha que legal, quando eu e você somos tardios em criar uma base, nós vamos errar diante do processo. Nós vamos errar diante da situação. Por quê? Às vezes a situação vai exigir algo e a gente não vai ter esse algo para oferecer. Um exemplo, você está lá e você não está treinando o fruto do Espírito, você não está treinando a sua longanimidade, você não está, né, treinando esses valores dentro de você. E aí, de repente, você está diante de uma situação, uma fechada no trânsito, você está diante de uma situação onde alguém fala mal de você no trabalho, você está diante de uma situação onde cria-se um problema dentro da igreja, um exemplo. Aí, logo de cara, qual é o sentimento que vai vir? Fala mal, briga, xinga, é assim, não é? E aí o que acontece? Você muitas vezes vai ser levado por isso. Né? Você vai lá e vai xingar, você vai brigar, você vai fazer isso, tal, isso aqui, e não vai andar no fruto do Espírito. Por quê? Porque quando você deveria estar praticando aquilo que você tem ouvido, você não praticou. E aí você foi lá e errou. E aí? E aí que muitas vezes isso vai acontecer, porque como eu disse, a gente é tardio às vezes de aprender, nós vamos estar diante do erro. E aí você vai pegar aquilo e você não vai desistir. Você vai aprender com seus
erros, tá bom? Uma das coisas, querido, que nos torna diferentes, né? Diferentes entre ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa fracassada, é aquilo que a gente vai fazer, não é, diante dos nossos erros. Então, você foi lá, estava lá numa situação, não criou uma base, veio o vento, veio a tempestade, veio a aprovação, pum, errou. A maioria das pessoas fazem o quê? Errei, desisti. Errei, abandonei. Tá difícil, parei. Mas as pessoas de sucesso, elas se levantam quantas vezes forem necessárias para que elas alcancem aquilo que elas querem fazer. Né? Um exemplo muito clássico, né, que as pessoas falam, né, é Thomas Edison, né, que antes de fato criar a lâmpada, ele erra centenas de vezes. Né? E aí até as pessoas perguntam para ele, falam assim, né, quantos fracassos você teve antes de descobrir de fato como você se sente? Aí ele até fala, né, fala assim, eu não fracassei em todas aquelas vezes que não deu certo, eu aprendi como não fazer. Isso é muito legal, porque quando ele erra, ele tira um aprendizado daquele erro, ele tira um aprendizado das frustrações, né? Você vê Pedro errando quando corta a orelha do soldado, mas depois você vê Pedro continuando fiel nos caminhos do Senhor, depois que Jesus de fato ele ressuscita e ele, depois de ficar 40 dias aqui, ele volta, né, à destra de Deus, como Efésios mesmo diz. Pedrão é quem continua as coisas aqui, né? Paulo continua, outros discípulos, e a gente vê muitas pessoas errando. E você vê, Pedro errou, mas ele aprendeu com o erro e continuou. Judas errou, não aprendeu com o erro e se matou. Então olha que coisa doida. Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrependeu e continuou a fazer. Judas traiu Jesus, mas ele não se arrependeu e ele se matou, e a gente sabe que a vida dele terminou. Então olha que coisa interessante, duas pessoas diante do erro, mas uma soube agir diante do erro, outra não soube. Então, gente, errar vai fazer parte do processo. Errar muitas vezes vai ser inevitável porque nós estamos crescendo. A Bíblia diz que nós vamos chegar à perfeita varonilidade, a estatura perfeita de Cristo. Tô com frio aqui, fechei. Ai, que frio. Né? Nós estamos crescendo, nós estamos melhorando. A cada dia nós estamos desenvolvendo habilidades que antes não eram desenvolvidas na nossa vida. E se nós estamos hoje piores do que nós vamos ser amanhã, pode acontecer que nesse processo de crescimento, eu e você venhamos ser colocados diante de situações que nós vamos acabar errando. Lembra, o crente não erra de forma intencional. O crente, ele erra, não é querendo acertar. Você pode escrever isso aqui para mim, para você decorar isso, colocar assim, o crente erra querendo acertar. Sabe, gente, essa é a nossa vida. Eu tô lá e eu tô fazendo algo, errei. Não errei de caso premeditado, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, às vezes a gente brincava e falava assim, né? Falava assim, não, foi o seguinte, né? A gente tá vivendo aqui tudo certinho dentro da igreja. Vamos desviar um pouquinho, a gente vai lá, erra, faz as coisas, vai nas baladas, né, fica com as meninas e depois a gente volta, né, depois a gente vai lá e aceita Jesus de novo, a gente vai lá e pede perdão. Aí ele falou, louco pastor, vocês quando eram adolescentes pensavam isso? Eu falo assim, não só a gente, mas eu acho que todo mundo que é adolescente aí, quem é mais jovem, sendo adolescente e virou um jovem e tá aqui com a gente, pode falar para mim, né, que nunca pensou nisso. Talvez você tá lá e você viu seus amigos fazendo as coisas, né, a sua carne gritando, mas você fala, não, eu vou errar nisso aqui e depois eu volto. Gente, crente não vive assim. Crente não calcula o erro, falando assim, não, eu vou errar nisso, nisso e nisso, mas depois Deus me perdoa, eu vou dar essa mentirinha, e aí depois Deus me perdoa e fica tudo bem. Não, gente, não é assim que a gente vive, na verdade, a gente acorda tentando acertar, a gente entra num relacionamento tentando acertar, a gente entra no trabalho, no ministério, em cada área da nossa vida. Nós não estamos com expectativa em errar. Nós estamos com expectativa em acertar, mas pode ser que a gente venha errar. E aí? E aí que nós precisamos aprender diante dos erros. Talvez você fale lá assim, pastor, errei, e agora? Sento e choro?
Não, errei. Agora eu vou pensar como eu posso melhorar para não errar de novo. Como eu posso fazer para consertar aquilo que eu errei? Como eu posso fazer, né, agir, né, o que eu posso ter de atitude que vai mudar o desfecho dessa situação? E aí, querido, você vai fazer. Então, um exemplo, se você percebeu, eu errei nisso, eu briguei com essa pessoa porque eu não tive paciência, né, que eu precisava para acertar. Aí o que é que você vai fazer? Você vai começar a treinar a sua paciência. Você vai começar a usar a paciência de pouquinho em pouquinho em cada situação, né, para que ela venha crescer como fruto. Você vai se expor mais a versículos que falam sobre paciência. Você vai se expor mais, não é, a tempos de oração no Espírito. Você vai passar mais tempo, né, ouvindo ministrações. De alguma forma, você vai começar a depositar coisas dentro de você para que você venha crescer, para que você venha alargar, não é, a sua capacidade de ser paciente para com as outras pessoas. E isso se estende em todas as áreas da nossa vida. Eu tive problema com dinheiro, tenho problema com dinheiro. Então, qual é o seu problema? Eu estou gastando mais do que eu devo. Então, é o quê? Falta de domínio próprio. Então você vai fazer o quê? Vai começar a treinar esse domínio próprio em cada área da sua vida. Da mesma forma, praticando de pouquinho em pouquinho, se expondo, não é, a ministrações sobre, ouvindo, treinando seus ouvidos, treinando seus olhos. Por quê? Lembra que é um processo, gente. Crescer é um processo demorado. E a gente muitas vezes não tem paciência para passar por todo o processo. A gente muitas vezes vai lá e a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, pum, de bate pronto. Não sei se você já ouviu essa frase ou essa expressão. A maioria das pessoas quer que tudo aconteça assim, ó, pum, né? Acordei, deu certo, sou uma pessoa bem sucedida, sou uma pessoa 100%, não é, que anda em saúde, eu já corro 200 quilômetros, já nado 50 quilômetros, e não é assim que funciona, gente. Pessoas não ficam ricas do dia para a noite, né? Pessoas não ficam fortes. Eu lembro de uma vez conversando com um cara, né? E eu perguntei, falei, cara, quanto tempo não é para esse bodybuilder chegar nesse corpo? Ele falou, cara, pelo menos 10 anos. Ele falou, pelo menos 10 anos do cara treinando, né, para ele chegar nesse tipo de definição, para ele chegar nesse tipo de construção, não é? Aí eu falei, cara, mas e as bombas? O GH e tudo mais não acelera? Ele falou assim, cara, mesmo com bomba. Ele falou, existem coisas que levam tempo, né? Repete comigo aí, fala assim, ó, existem coisas que levam tempo. Você pode fazer isso, falar isso para mim, Adriele, todo mundo aí que chegou, né, a Maline, Vanessa. Sejam mais do que bem-vindos, Reinaldo, a Neia, Dona Tereza, Paulo, todo mundo aí que está com a gente. Então, gente, a vida é um processo, né? A vida é um processo onde às vezes eu vou errar, né? E tá tudo bem, né? Se eu errei sem pensar, se eu errei querendo fazer aquilo que é certo, agora eu vou me levantar. Agora eu vou pedir perdão dos meus erros. Agora eu vou, não é, fazer as coisas certo como eu tenho que fazer, tendo paciência de praticar e respeitar cada estação. Sabe? E o que acontece? A maioria das pessoas, né, quando o erro acontece, como eu coloquei aqui, elas começam a falar: eu sou um Zé Ninguém. Eu não consigo. Não dá certo. Não, gente, não, 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 não. Numa coisa não dá certa, não joga a sua vida no lixo. Não te torna qualquer um, não te torna uma pessoa que não vai dar certo. Sabe, às vezes tudo que você precisa é ter um pouquinho mais de paciência. Tudo que você precisa é ter um pouquinho mais de domínio próprio. Tudo que você precisa é fortalecer um pouquinho a sua fé. Então nós estamos em um processo. E como todo processo, nós podemos acertar e às vezes pode dar errado. Você sabia, né, que até mesmo quando você sabe fazer muito bem uma coisa, se você vacilar, ela pode dar ruim? Como assim? Por exemplo, você vai lá e você sabe fazer aquele bolo. Você já faz aquele bolo lá com os pés, né, nas costas, né, com as mãos amarradas. Mas se de repente acontecer alguma coisa e você esquecer esse bolo no forno, queimou, vai dar errado. Aí você fala assim, uma vez que deu errado esse bolo, não é? O dar errado uma vez, significa que você não sabe fazer o bolo? Não, você sabe fazer o bolo, mas naquele momento ali pode ter acontecido algo, a sua alma pode estar de um jeito, o seu corpo pode estar de um jeito que deu errado.
né? E aí o que acontece? Você nunca mais vai fazer bolo porque um queimou? É óbvio que não, né? Você vai voltar a fazer bolo, você não vai parar. Por quê? Porque deu errado uma vez, não significa que você não sabe. Significa que naquele momento, talvez, por algum motivo, a sua estrutura ela não estava tão boa, não é? O domínio sobre as suas emoções não estava tão bom que você errou, sabe? E eu percebo hoje muitas pessoas que têm medo, não é, de começar de novo algo. Tem medo, né, de tentar de novo quando erram. Algumas pessoas elas erram na empresa, no empreendedorismo. Aí fala assim: "Ah, meu, eu não sou um bom empreendedor". E aí ela nunca mais empreende. Só que na segunda vez que ela tentasse, ela seria melhor ainda, porque ela já tem expertise, ela já aprendeu com o erro, ela já sabe o que não fazer. Percebe? Aí você foi lá e tem um relacionamento que deu errado. Aí você fala assim: "Ah, não, eu não vou mais namorar, eu não vou mais casar, eu não vou mais ter amigos como esse". Por quê? Porque deu errado. Não, deixa eu falar uma coisa para você. O erro, se você olhar para ele e aprender com ele, ele vai te tornar uma pessoa melhor, ele vai te tornar uma pessoa maior para acertar na próxima vez. Então não deixe isso aqui, ó, essa cabeça aqui, essa alma, fala para você, essa mente, ela o tempo todo tenta te convencer que você é um nada. Ela tenta te convencer que a sua vida é um lixo. Ela tenta convencer que as suas escolhas sempre levam você a um lugar ruim. Isso não é verdade. Né? Então errei. E aí? Beleza, sacode a poeira, vou acertar onde eu tenho, vou pedir perdão onde eu tenho que fazer e eu vou continuar. Por quê? Porque nós já lemos aqui hoje que Deus tem planos maravilhosos para a gente. Deus escreveu os nossos dias. Deus, né, planejou a gente não é um erro, a gente não é alguma coisa que Deus jogou simplesmente nesse mundo. Né? Existem coisas, habilidades, existem características divinas que foram transmitidas para mim e para você. Para quê? Para que eu e você fôssemos bem-sucedidos em tudo que fizéssemos. Deus nos fez para ser um sucesso. Deus nos fez para ser bem-sucedido. Então não importa quantas vezes você errou até aqui, eu quero te dizer que você precisa e pode começar de novo. O erro que você cometeu, querido, só está te dando estrutura para você começar mais forte a próxima tentativa. E se você fizer isso, se você aprender com o erro, se você começar a acertar onde você estava errando, para crescer e construir uma base mais sólida, eu quero te dizer que o seu futuro promete. O seu futuro vai ser lindo. Por quê? Porque, querido, quando eu e você fazemos aquilo que é certo, quando nós começamos a consertar aquelas pequenininhas coisas que antes a gente não dava atenção, agora a gente começa a criar estrutura. E o que a Bíblia diz? Que onde existe uma boa estrutura, Deus vai criando um bom edifício. Ele vai criando uma coisa depois da outra em cada estação. Então vamos resumir aquilo que a gente está falando. Deus te fez para dar certo. No meio desse processo que se chama vida, você vai ter decisões a fazer. E pode ser que essas decisões não sejam as melhores possíveis. Pode ser que você venha escolher aquilo que é errado. E aí, quando você erra, acabou para você? Não. Quando você erra, você respira, você alinha a rota, você continua ou começa de novo algo, porque você sabe que o normal na sua vida é as coisas darem certo e não darem errado. Como eu estava falando para você, durante essa vida, nós estamos falando de um processo, tá bom? A vida é um processo de escolha após escolha. E por se tratar de um processo, pode ser que as coisas não saiam tão bem, né, como você gostaria nas primeiras vezes. E aí o que acontece? O segredo é a resiliência, o segredo é não desistir, o segredo é começar de novo, agora mais forte, agora mais maduro. Você errou. O que isso mostra para você? Que você não criou uma base forte o suficiente para resistir. Aí você vai começar a criar essa base. Como eu crio a base para um grande edifício? Como eu crio uma base para que Deus possa levantar um grande edifício? Me expondo às verdades da palavra, me expondo a conselhos dos mais velhos e mais maduros do que eu, ouvindo ministrações, lendo os livros, orando no Espírito. Então a minha decisão não é de agir como eu devo agir,
me expondo à palavra, é uma das coisas que vai criar em mim uma estrutura. O próprio erro, quando ele é analisado de uma forma correta, ele cria em você uma estrutura. Tem dois tipos de pessoa. Um, que quando erra, ela desiste da vida. Quando ela erra, ela fala, nunca mais vou namorar, nunca mais vou trabalhar, nunca mais vou tentar, nunca mais vou fazer. Esse é um tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa, ele erra, ela erra, e aí eles falam assim, onde foi, não é que eu escolhi algo errado, ou deixei de fazer algo que comprometeu o meu resultado. Aí essa pessoa, ela olha e fala assim, da próxima vez eu vou fazer diferente. Da próxima vez, ao invés de fazer assim, eu vou fazer assado. Ao invés de pegar a mão para a esquerda, eu vou pegar a mão para a direita. Acontece como um caminho. Quando você está viajando, indo para algum lugar e você, de fato, passa, né? Não sei se já aconteceu isso com você, uma rotatória, passa um trevo, aí você fala, eu tinha que ter virado lá atrás. E aí, quando você viaja de novo para o mesmo lugar, você já fica atento. Você fala assim, aquela vez eu errei, né, naquele lugar que eu tinha que virar à direita. E eu não virei, eu fui reto. Aí eu precisei voltar. Dessa vez eu vou ficar atento, porque eu vou virar onde eu tenho que virar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você só vai ser um Zé Ninguém se você quiser. Você só vai ser uma pessoa frustrada se você parar. Tente quantas vezes forem necessárias. Tem muitas coisas que você é bom, tem coisas que você é ruim. Mas e aí? Você vai olhar só para aquilo que você é ruim e você vai abandonar tudo e vai viver uma pessoa sem relevância nessa terra? Não, gente. Olhe para as suas qualidades, para que elas te inspirem a vencer os seus defeitos. Sabe? Olhe para aquilo que você já é bom e seja inspirado, não é, a melhorar naquilo que você ainda não é tão bom. Não desista porque você errou, não desista porque não está dando certo. Eu garanto para você que se você ouvir isso que eu estou falando, se você entender que tudo é um processo, se você entender que faz parte errar, lembra, o crente não acorda, né, pensando, eu vou dar uma desviada aqui, eu vou beber um pouco aqui, eu vou zoar ali o plantão e semana que vem eu vou lá e me arrependo da igreja. Não, crente não faz isso. Crente, ele acorda e ele fala, eu vou acertar. Pum, errou, não tem problema, né? Para, alinha de novo a rota, pede perdão, né? E continua. E você vai perceber que a cada vez que você tentar de novo, um tantinho, alguma coisa vai ser mudar dentro do seu coração, que vai te tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais madura, vai aumentar a base, não é o fundamento que está no seu coração. Amém, gente? Você está pronto para viver dias melhores? Você está pronto para construir uma vida relevante? Você está pronto para, independente dos erros, continuar? Sabe, não deixa, né, a tristeza tomar conta do seu coração. Eu falo para você que é um jogo muito mental, sabe? Às vezes eu preciso de fato falar, eu preciso verbalizar e talvez isso vale para você. Às vezes as pessoas elas olham para os líderes, né? E eu sei que isso é culpa de alguns líderes mesmo que pintam, não é, um desenho de super-homem. E elas acham que os pastores e os bons líderes não erram e não passam por esse jogo mental. Sabe quantas vezes, gente, eu erro e a primeira coisa que vem na minha cabeça, você não é um nada, você é um, né, um verme, você é um lixo, para não falar aquela palavra que todo mundo usa, né? Você é começa com M e termina com A, né? E aí as pessoas, a minha cabeça fica, né, tipo assim, falando. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso verbalizar, eu preciso falar, eu sou vencedor, eu sou forte, eu sou corajoso, eu tenho ousadia, e eu percebo que quando eu vou falando e verbalizando isso, os meus sentimentos eles voltam para o lugar certo e eu continuo, não é, a avançar. Eu lembro quando eu reprovei na carteira de moto, e eu lembro que eu fui lá e eu fui fazer e eu errei. Eu lembro que eu fui embora chorando daquele sambódromo lá.
né? Na minha cabeça ficava, tá vendo, meu, você não consegue, tá vendo, você é isso, você é aquilo, ó, você é uma vergonha. Você vai falar para as pessoas, né, que você não passou, olha aí, né? E aí eu lembro que nos primeiros dias eu comecei a falar, não, meu instrutor me roubou, né? Não sei o que, falou que eu tirei a roda, mas eu não tirei a roda, não sei o que. Eu sabia que no finalzinho a roda de trás ela saiu da rampinha. Eu senti, né? E o cara me reprovou, o cara não deixou passar, né? E aí eu lembro que eu tava com vergonha do que as pessoas iam dizer. Eu tava com vergonha, né, de falar que eu reprovei e ia ter que fazer de novo. E aí teve um dia que eu parei e falei assim, meu, tem duas opções. Ou eu vou ficar chateado porque eu errei, eu vou ficar com vergonha dos outros, né, porque eu reprovei, ou eu vou ignorar tudo isso, vou pagar mais uma aula, vou pagar a avaliação de novo e eu vou fazer, vou pegar minha carteira de moto. Gente, falo pra você, eu não sei, né, como seria a minha vida se eu não tivesse carteira de moto. Nossa, desde os meus 18 anos eu ando de moto. Tipo assim, a moto ela me ajuda muito. Até hoje ela salva a pátria. E outra, eu prefiro andar de moto do que de carro. Né? É muito mais rápido, é muito mais prático, é muito mais econômico, porque gasolina tá uma facada. Aí eu falo pra você, errei. Se eu tivesse parado, essa decisão de parar, ela teria afetado a minha vida. Tem muitas coisas que hoje você é afetado porque você parou diante do erro. Tem muita coisa que hoje na sua vida não acontece porque você desistiu quando você errou. E eu só tô aqui nessa manhã para falar para você, tente de novo. Comece de novo. Faça de novo. Não importa, não importa se foi um erro com seus filhos, se foi um erro no relacionamento, se foi um erro nas finanças, se foi um erro no ministério, se foi um erro numa dieta, se foi um erro, não importa. Nós precisamos nos levantar todas as vezes que caímos. Lembra? Duas situações, dois desfechos diferentes. Judas traiu, não acertou o coração, não fez o que tinha que fazer, se matou. Pedro traiu Jesus, não é? Foi uma traição um pouco diferente, mas negou ele durante 3 vezes, né, quando Jesus estava sendo crucificado, mas se arrependeu, continuou e até hoje nós falamos dele, porque ele foi um dos principais pais da igreja, junto com Tiago e João. Nós sabemos que Tiago, né, exerceu muito mais esse papel de pai da igreja de Jerusalém, mas Pedro estava lá. Você lê sobre Pedro em Atos, você lê, né, sobre Pedro ali em Gálatas, diante daquela situação de gentios, né? Você vê lá Atos 10, a visão de Pedro, né? Então eu falo para você, tudo é uma questão de não desistir. Tudo é uma questão de você se levantar onde você tem errado, fazer diferente, entender que é um processo, se tornar alguém mais maduro, alguém mais forte, e eu garanto para você que o melhor de Deus vai acontecer, porque só depende de nós. Só nós somos responsáveis por continuar ou por abortar os processos da nossa vida. Amém? Eu queria orar por você nessa manhã, né? Então lembra aí que a gente está agora juntos de terça e quinta. Toda terça e quinta tem uma live aqui, não é? Quando as coisas mudarem e os horários ficarem mais flexíveis, a gente volta a ter live mais vezes, em outros horários, mas a princípio, né, o que está dando de terça e quinta a gente vai estar juntos, tá bom? E eu queria orar por você. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, escudeiros fiéis, Pai, que tem guardado a palavra, que tem se exposto, Pai, de fato, às verdades bíblicas e tem praticado, Pai. Eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo ajudando cada um de nós mesmo, Pai, a fazer aquilo que é certo, a acertar onde nós temos errado, para que o Teu santo nome seja glorificado. Eu oro por pessoas voltando a fazer coisas que pararam, eu oro por pessoas vencendo as frustrações dos erros, eu oro, Pai, para que a dor, não é, do erro do passado não seja maior do que a alegria e a expectativa, Pai, do futuro que o Senhor tem. Eu oro para que o Teu Espírito levante mesmo, dê força a cada um dos meus irmãos, para que ao fazer escolhas acertadas, eles possam colher, Pai, de toda a bênção que o Senhor tem preparado para cada um deles. Eu
eu te agradeço por tudo, Pai, por um futuro lindo que Deus está manifestando, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus, declaro uma ótima semana, declaro uma ótima terça-feira em todas as áreas e aspectos. No nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus tem um dia lindo pra gente. Deus tem um dia, sobrenatural. Eu também sinto falta, Verus, mas a gente vai estar aqui terça e quinta, daqui a pouco a gente aumenta de novo, tá bom? Amo vocês, eu tenho certeza que vai ser um dia glorioso, parte pra cima mesmo, vai lá, faz o seu dia um sucesso hoje, faça boas escolhas, parte pra cima, não deixe a tristeza dominar não deixe o medo, nem aquele sentimento de eu não consigo te dominar, porque você é especial. Amém, gente? Amo vocês. Compartilha aqui essa live, vou deixar salvo lá no feed do Instagram. Compartilha nos stories aí. Vamos alcançar o maior número de pessoas. Lembra lá, a Bíblia em um ano, rolando no YouTube. Se você não está acompanhando, acompanha lá, assiste. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Um grande abraço e espero vocês quinta-feira aqui na nossa live de devocional. Um grande abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.